Então, boa tarde. Vamos para mais um dia de aula. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula com a revisão de ciências, na página 162, na apostila. E abram já também, deixa a fichinha já do lado, que já nós vamos passar para o exercício, tá? Então, agora a prof vai fazer só vai dar uma recapitulada no que foi falado nas aulas anteriores em questão das sombras, como que as sombras são formadas, certo? Então, dependendo do objeto que a luz, que esteja no caminho da luz, o que vai acontecer? Vai formar o que? A sombra. E dependendo da posição da luz, a sombra ela vai ter diferentes tamanhos. E então a gente vai descobrir por que a sombra vai estar de diferentes tamanhos, tá? Então vamos lá. Lembram que nós temos objetos que a luz pode atravessar e tem objetos que a luz não consegue atravessar. Ou então ela consegue atravessar, mas nós enxergamos o objeto com não com tanta definição, né? Então, a gente não enxerga aquele objeto com tanta definição assim. Então, é o que nós vamos fazer agora no exercício da ficha de atividades, lá da página 91. Mas pode deixar a apostila aberta aí, tá bom? Do ladinho. Na página 91 de ciências, nós vamos ter lá o primeiro exercício, que está falando das sombras. No caso, a imagem que nós temos aqui, olha só, é do deserto, né? Aí tem o sol, as pirâmides, ali os camelos. Nós estamos enxergando essas sombras como? Essas sombras estão pequenininhas? Elas estão grandes? Por que será que isso acontece, né? Por que será que isso está acontecendo? Então, o que vocês têm que saber também? Dependendo do horário em que o sol esteja, a sombra ela vai ficar menor, então a sombra vai ficar menorzinha. Então, quando for meio-dia, o sol, no caso, ele vai estar bem em cima da gente. A sombra estando em cima da gente, a sombra ela vai ficar menor. Quando o sol, ou ele está nascendo, ou ele está se pondo, a sombra ela vai aumentar. Só um minutinho. Leonardo, né? Leonardo. Pode falar, Léo. Em que página você está? Ficha de atividades 91 e apostila 162, de ciências. Bom, continuando. Aí, olha só. Vamos analisar essa imagem? Todo mundo com a apostila já aberta, lápis na mão. Vamos lá? Oi. Oi, Felipe. Qual é a sua dúvida? Ô tia, sua tela tá preta, não dá pra ver. Ai, perdão. Pronto. Oi? Pronto, pessoal? Tá vendo? Ok? Vamos lá. Então, analisando a imagem a seguir, depois assinale a alternativa correta a respeito dela. Quem chegou agora, nós estamos em ciências, na ficha de atividades, da página 91. Bom, na primeira alternativa, ele fala assim, gente, sempre acompanhando a leitura, tá bom? Vamos lá. A imagem representa o sol nascendo e as sombras dos camelos estão bem curtas. Segunda, a imagem representa o entardecer e o sol vai baixar. As sombras começam a aumentar. Terceira, a imagem representa uma noite de luar em que as sombras também aparecem. Quarta, a imagem representa as sombras formadas ao meio-dia.
em que o sol está alto e quase não existe sombra. Qual será a alternativa correta? Lembrando que dependendo da posição do sol, então da luz, a sombra ela vai estar maior, né? Ou ela vai estar menor. Então, vamos lá. Qual das alternativas nós temos que marcar? A1, A2, A3 ou A4? Então, quando é meio-dia, o sol ele está lá em cima. Então, a sombra ela vai ficar como? Pequena, né? Quando o sol está nascendo ou ele está se pondo, as sombras elas ficam como? Maiores. Então, vamos fazer com o dedinho aí, alternativa 1, 2, 3 ou 4? Quem fez? Alternativa 2. Quem colocou a alternativa 2 está certo. A imagem representa o entardecer e o sol vai baixar. As sombras começam o quê? A aumentar. Certo? Na página 92, essa aqui é fácil, hein? Ligue a posição das mãos à sombra correspondente. Então, aqui nós temos as mãos, né? As pessoas fizeram uma imagem com elas. E tem a sombra do desenho. Então, você tem que observar a imagem e ligar a sombra correspondente. Vamos lá? Se o objeto é transparente, a luz ela vai passar direto, ela não tem um obstáculo, né? Se o objeto é opaco, a luz ela não consegue ultrapassar aquele objeto, então eu não vai formar sombra, certo? E se ele for translúcido, eu vejo o objeto, eu não vejo a forma do objeto tão definida assim, ok? Então, essa foi a revisão de hoje da nossa aulinha de ciências, ok? Vamos agora passar para outra matéria. Nós vamos agora para história. Continuem com a fichinha de atividades de vocês aí do lado. Fichinha de atividades do lado. E nós vamos abrir a apostila na página 133. Perdão. Na página 244, apostila primeiro, tá? História 244. Oi? Então, antes de nós realizarmos os exercícios, nós vamos recapitular rapidinho esse assunto da matéria de história, que foi a ocupação e a organização do território pelos portugueses. Então, eles chegaram e eles precisavam organizar o quê? O território, certo? Só que, para isso, eles tinham que arrumar maneiras de que tudo fosse bem feito, ok? O que eles fizeram? Eles trouxeram outras pessoas lá de Portugal para poder cada um ficar responsável por organizar algo. Então, o que eles trouxeram de lá? Eles trouxeram os oficiais de justiça. O que eles faziam, os oficiais de justiça? Eles aplicavam, né, e eles mantinham a lei. Eles trouxeram os soldados, que eles eram responsáveis pelo quê? Pela segurança, né, por manter o local ali, defender o local. Os padres, eles trouxeram os padres também. O que os padres deveriam fazer? Eles tinham que evangelizar os índios, então eles ensinavam a língua portuguesa para os índios, porque eles queriam que os índios falassem a língua deles para poder praticar a religião dos portugueses, que é a católica, tá?
Eles trouxeram também outros funcionários que iam organizar as cidades. Então, eles iam cobrar os impostos e outras coisas. E eles trouxeram também os exploradores. Esses exploradores, eles iam conhecer melhor o local. Então, eles iam explorar, iam lá investigar como é que era, o que tinha, o que não tinha, para poder conhecer melhor os locais, tá? Bom, de acordo com essa revisão, na ficha de atividades, nós temos algumas questões para responder. Então, na ficha de atividades, páginas 133 e 134. Pode deixar a apostila aberta na página 244, tá bom? Não fechem ainda. Vamos ver quem lembra? A primeira questão da ficha de atividades. Olha só. Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar a nossa aula de matemática, ok? Nós vamos dar continuidade ao capítulo que fala das subtrações. Então, página 119. Nós vamos lá. Página 119 da apostila matemática. Então, ontem, para relembrar, nós fizemos algumas subtrações, né? Fizemos o cálculo mental de algumas subtrações. E hoje nós vamos dar continuidade. Bem. Bom, então ontem nós fizemos algumas subtrações usando o cálculo mental. Lembrando que as orientações são as mesmas para adição, mas agora nós vamos ter alguma outra modificação, certo? Hoje, nós vamos fazer a subtração pelo método da decomposição. Então, vamos acompanhar a leitura com a professora, tá? Cada um na sua apostila aí. A situação é a seguinte. Veja como André resolveu a seguinte situação. Carlos ganhou R$ 55 de presente de sua avó. Gastou R$ 23 em um brinquedo. Com quantos reais Carlos ficou? Então, lembrando que para eu resolver uma situação problema, eu tenho que ler a situação com muita atenção. Eu tenho que retirar dessa situação os números, né, corretos, eu tenho que anotar os números corretamente, tenho que fazer a operação certinha e tenho que fazer, no final, responder as perguntinhas, a pergunta do problema, certo? Então, continuando. André já sabia decompor para realizar adições. Então, ele resolveu usar o que sabia para fazer as subtrações. Então, quais são os números que o André tinha aí para resolver? Ele tem um número, vamos lá. Ele ganhou. Ele tinha 55. Então, ele vai decompor este número. O que é decompor? Prestem atenção. O que ele fez aqui? Ele pegou. Ele sabe que esse número tem 2 algarismos, então ele tem unidade e dezena. Então, ele tem 55. Ele decompôs esse número. O outro número é o 23, certo? Ele vai decompor esse número também. 23. Então, ele ganhou 55 e gastou 23. Então, desses 55, ele tem que tirar quanto? Ele não tem que tirar 23? Sim. Então, o que ele vai fazer? O que ele fez? Ele decompôs os números e fez a subtração, que é a continha de menos.
Aí, olha só o que eu não posso esquecer. Eu sempre vou resolver, começo a resolver as minhas contas pelas unidades. Depois eu vou para as dezenas, se tiver centenas, e depois unidades de milhar. Então, vamos lá. 3 para chegar no 5, ele tem quanto? 2. 20 para chegar no 50, 30. Então, ele formou 32. Isso pelo método da decomposição. Mas se ele não tivesse feito a decomposição, como que ele ia resolver essa conta? Da maneira que está aqui. 3 para chegar no 5 ia dar 2, e 2 para chegar no 5, 3. Então, o resultado foi 32. Certo? Bom, nós vamos agora resolver esse exercício da mão na massa número 1, usando o mesmo método que o André. Prestem atenção, pessoal. Não é só para armar a continha ou só colocar o resultado. Nós estamos trabalhando agora com a decomposição dos números, ok? Então, você vai armar a continha da maneira, ó, como o André fez, decompondo os números dessa maneira. Eu vou fazer a letrinha A como exemplo. Prestem atenção, ok? Eu vou levantar aqui. Tia, a letra A já está feita. Na letrinha A, ó, já vai pôr aqui o exemplo da letra A. Na letra A, eu tenho o número 78 menos 56, certo? Eu vou armar a continha da mesma maneira que o André, pessoal. Olha lá. Eu vou pegar o 78 e vou decompor. 78, ok? Agora, embaixo, eu vou pegar o outro número, que é o 56. Bom, 56. 50, você quer dezena, então ele vai ficar embaixo do 70. E 6, eu sei que é unidade, então vai ficar embaixo do 8. E eu coloco o sinal, porque eu estou trabalhando com subtração. Se eu não coloco o sinal, eu não sei qual é a continha que eu vou ter que resolver, certo? Então, não esqueçam também de colocar o sinal. Feito isso, eu vou agora resolver essa subtração. Eu inicio a subtração pelas unidades. Não pode esquecer, a prova vai falar isso sempre, até vocês gravarem. Tem gente que ainda vai começar pela dezena, e pode ser que, dependendo da continha, o resultado dê outro. Então, começa com as unidades e depois com as dezenas. Vamos lá. Quem são as unidades? As unidades, eu sei que são 8 e 6. E as dezenas, o 70 e 50. Aí eu vou achar o resultado. Aqui vai dar 2 e 5 para chegar no 7. 2. Aí eu vou lá na minha continha e coloco o resultado. 22. Ok? Então, eu fiz a primeira e agora vocês vão fazer a B, a C e a D. Lembrando que tem que ser pelo meio da decomposição. Não é só para armar a continha, não. Bom, agora nós vamos para a página 120 da apostila, continuando a subtração, só que agora usando o quê? Nós vamos usar o material dourado, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui no cartaz a situação que está falando aqui na apostila. Estou acompanhando a leitura. Olha só. Veja o que a Júlia descobriu. Ela precisava fazer a subtração 436 menos 213.
Para isso, representou o número 436 com material dourado e foi registrando as operações que fazia. Então, olha só. A prof colocou aqui, eu representei no meu cartaz, usando o material dourado, o número 436. Certo? Quem que eu vou subtrair? Eu vou ter que subtrair, eu vou ter que tirar desse número quanto? 213. Não é essa continha? Bom, mas como que eu vou tirar 213 daí, né? O que ela tem que fazer? Vamos ver aqui quem eu vou pedir. Bárbara, ativa aqui o seu áudio, por favor. Vamos lá. Bárbara, responde para a prof. Dos 436 representados no material dourado, tá? Quantas unidades eu vou ter que tirar, Bárbara? Ó, eu tenho aqui, ó, 213. É esse aqui. Quantas unidades eu tenho que tirar do material dourado aqui? Fala para a prof. Oi? 3. Muito bem, Bárbara. Então, eu vou tirar 3 cubinhos, que representam o que? As unidades. Certo? 1, 2. E vou tirar a terceira. Aqui. Terceira unidade. Bom, então eu sei que 3 para chegar no 6 dá 3. Resolvi aqui, ó. Ah, beleza. Bom, deu 3, certo? Agora, o número é 213, certo? Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Juan, responde pra gente, por favor. Quantas dezenas, ou seja, quantas barrinhas... Pode ativar seu som. Quantas barrinhas, Juan, eu tenho que tirar do número 213? Quantos, o quê? Oi? Quantos? Quantas barrinhas eu tenho que tirar daqui? Eu preciso do número 213. Quantas barrinhas? Quantas eu vou tirar e quantas eu vou deixar? Espera aí, B. Ó. O 1, ele não é dezena? Não é, Juan? Então, ele tá valendo quanto? 10. Então, quantas barrinhas eu tenho que tirar aqui? 2. Oi? 2. Uma. Muito bem, ó. Vou tirar uma. Certo? Deixa eu aumentar o som também. Bom, agora... Vamos lá. Bernardo. Ativando seu som. Responde para a prof. O número é 213. 213 eu tenho que tirar dos 436. Então, o 2 que está na centena, ele vale 200. Quantas plaquinhas eu tenho que tirar para representar o 200, Bernardo? Fala mais alto que a prof não está te ouvindo, por favor. 2? Muito bem. Então, eu vou tirar uma e vou tirar a segunda. 2 plaquinhas. Então, olha só.
eu formei todas as pecinhas que estão com a fitinha branca, representa o número 213, que foi o que eu tirei dos 436. Então, qual foi o resultado da minha continha? 2 para chegar no 4, 2. Aqui, ó, 1 para chegar no 3, deu 2. Então, eu fiquei com 3 cubinhos, com 3 unidades, 2 barrinhas, que são as dezenas, 2 dezenas, e fiquei com 2 plaquinhas, que são as centenas. Certo? Então, essa é a situação que o livro traz para a gente. Ok? Deu para entender o que foi feito, pessoal? Então, a conta era 436 menos 213. Tá? Então, desses 436, eu tinha que tirar 213. Só que ele usou o quê? O material dobrado. Uma dica, então. Prestem atenção. Deixa eu ver aqui, pessoal. Leonardo, tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Davi, Lorena, Isa. Então, vamos lá. Ó, para a gente realizar... Que página vocês estão? Para a gente realizar os exercícios... Tia. 120, Felipe. O que você vai fazer? Você tem que desenhar... Pessoal, presta atenção. Você vai desenhar... É 120? O material dourado de acordo com o maior número, certo? Aí eu desenhei de acordo com o material dourado de acordo com o maior número, eu vou tirando o menor número. Então é isso que nós vamos fazer no primeiro exercício do mão na massa. Olha lá, eu vou fazer a letrinha A como exemplo, e depois vocês vão fazer a B, C e a D, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A letra a continha é 54 menos quanto? 32, certo? Prestem atenção, pessoal. O exercício pede que eu desenhe o material dourado para realizar a subtração. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Quem é o número maior? Não é o 54? Sim. Então, quantas barrinhas eu vou ter que representar? Eu vou ter que desenhar para representar a dezena. E quantos cubinhos eu vou usar para representar as unidades? Então, eu vou usar 5 barrinhas, 4, 5 barrinhas para representar a dezena. E 4 cubinhos para representar a unidade. Lembra que você vai desenhar o material dourado de acordo com o número maior. Outra dica, pessoal. Quando você for desenhar as barrinhas, principalmente as barrinhas, elas têm que estar todas do mesmo tamanho. Por quê? Teve atividade que nós fizemos anteriormente, e aí a pessoa mandou para a prof corrigir, e as barrinhas pareciam cubinhos. Então, a prof teve que pedir para a pessoa corrigir. Porque se fosse a prof fosse uma prova, a prof ia dar errado. Porque eu me confundi na hora que eu vi. Eu falei, mas isso são barrinhas ou plaquinhas? Então, as barrinhas são maiores, tem que ficar do mesmo tamanho, e os cubinhos. Bom, do 54, tem que tirar quanto? 32, não é isso? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui, no número 32, eu sei que o 2 é unidade, e o 3 é dezena. Então, quantas unidades, quantos cubinhos eu tenho que tirar? 2. 1, 2. Eu corto, ó, eu faço um xizinho. Você vê aí. Depois, eu vou para as dezenas. Qual é a dezena? 30. Eu tenho 5 barrinhas. Quantas barrinhas eu vou tirar? Se eu preciso tirar 30, eu vou tirar 3. 1, 2, 3. Tá? Tirei 3. Quantas
2 barrinhas. E quantos cubinhos eu fiquei? 2 cubinhos e 2 barrinhas. Então, o meu resultado é 22. Por quê? Porque eu tenho 2 unidades, que são os cubinhos, e tenho 2 barrinhas, que cada uma vale 10. Ok? Tá dando para enxergar, pessoal? Então, vamos lá. Agora vocês vão fazer a letrinha B, C e D. Vou dar um tempinho para vocês. Deixa eu tentar falar. Bom, pessoal, então, hoje nós encerramos nossas atividades por aqui. Não vai ter lição de casa hoje, ok? E nós damos continuidade amanhã, certo? Então, um beijo. Até amanhã. Tchau. Tá.